E meu pai foi um grande exemplo para mim. Só que meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos, né? Eles decidiram se separar. E eu vi meu pai muito pouco por ano. Mas mesmo assim ele sempre esteve muito presente na minha educação e era um exemplo. Eu comecei a ler porque eu queria ser o meu pai. Eu até brinco, né, que quando a gente era pequeno, eu e minha irmã, minha mãe ia com shopping com a gente, pegava a par difícil. Levava as duas crianças e a gente era terrível, ficar se batendo assim o tempo inteiro para comprar roupa. E meu pai falava, vou na livraria ler um livro. Então, o tempo todo meu pai estava com um livro na mão. E eu achava meu pai mega inteligente. Ele sentava para estudar comigo no colégio para fazer o dever de casa, né? Ele sabia tudo. O que não era tão complexo, né? Porque era a primeira série, segunda série, tudo. Aí depois vai ficando mais complicado, né? Mas eu falava, nossa, meu pai é muito inteligente, ele lê muitos livros. Então eu associei a questão de que se eu ler muitos livros, eu vou me tornar uma pessoa inteligente também. E eu comecei a fazer isso. Até uma vez eu estava testando meu pai. Depois dos meus pais já separados, eu fui passar férias na casa dele. E aí ele estava com um monte de livros pela casa. E eu via que isso não acontecia antes, porque minha mãe tinha o bom senso de falar, dá uma segurada nisso. Quando ele separou e ficou solteiro, ele tinha livro na cozinha. Então eu ia pegar assim, uma coisa na cozinha e falava, pai, cadê o biscoito dele? Ah, procura aí entre Armas de Hermes e Aço e Revolução dos Bichos. Deve estar ali no canto. E aí eu peguei um dicionário e comecei a querer testar, né? Aí pegava lá e falava, pai, o que é liturgia? Né? Aí falava, liturgia são rituais, né? Aí passava algumas páginas e falava, pai, o que é uma pessoa intransigente? Dele, um sinônimo de intolerante. Aí uma hora eu falei palavras tão aleatórias que ele falou, o que você tá lendo que tem essas palavras tão aleatórias? Eu falei, não, o dicionário dele falou, para de ler esse negócio aqui, seu homem de poucas letras, né? E vai ler um livro de verdade. Eu lembro até hoje desse diálogo. Então isso foi um grande exemplo para mim. E eu não tenho filho hoje, mas chega muita pergunta na minha caixa sobre isso, né? Nossa, como é que eu faço, porque eu falo muito do meu pai, para influenciar o meu filho a ler? Ou como é que eu faço para ensinar educação financeira para o meu filho? Sendo que eu não tive isso de fábrica em casa. E eu acho que a melhor influência para uma criança é o exemplo. Crianças aprendem através da observação e da imitação. Se você vê como é que uma criança aprende o português, é assim. Aí depois ela vai para a escola para aprender gramática, para aprender a escrever, a ortografia, uma estrutura com coerência, coesão, ao longo do tempo. Agora, a falar é basicamente imitando os pais. Se você olha uma criança de 3 anos falando palavrão, a única certeza que você tem é que os pais falam muito palavrão, por isso a criança ficou desbocada. Então a mesma coisa com leitura, mesma coisa com finanças. Quer que o seu filho se interesse por ler, leia na frente dele. Quer que ele se interesse por uma gestão correta do dinheiro, faça a mesma coisa em casa, para que ele aprenda aquilo, veja você fazendo, veja você sentado, por exemplo, com uma tela de computador aberta no home broker e com o tempo venha se interessar por aquilo. É o que naturalmente vai acontecer. Já que, pelo menos num primeiro momento, né, o grande herói de uma criança é o seu pai e sua mãe. As crianças imitam o que a gente faz, né? Minha sobrinha de 4 anos pega lá a mão vazia, não é mais assim, ela faz assim hoje em dia, pra fingir que tá falando no telefone. Porque ela vê o pai fazendo, vê a mãe fazendo e faz a mesma coisa. E você acha, agora indo pro oposto, como que eu faço quando eu tenho uma criação ruim? Quando eu não tenho um exemplo dentro de casa? Você acha que tem solução pra, de alguma maneira, se reprogramar, de adquirir esses hábitos quando você cresceu num contexto onde não é pregado bons hábitos ou boas culturas, por exemplo? Bom, acho que dentro de finanças eu posso falar que eu sou um exemplo disso, porque minha família me deu uma ótima educação, mas a minha família não era equilibrada em termos financeiros, né? Fizeram dívidas, demoraram muito para começar a investir o dinheiro, e a minha sorte foi que quando eu tinha uns 17 anos, meu pai estava nessa fase de começar a investir dinheiro, tinha colocado um pouco de dinheiro em fundos de investimento, que estava indo muito bem naquela época, era 2006, e eu quis fazer igual. Então eu dei essa sorte, mas não era a caminhada que eles tiveram. Fizeram como toda a família. Pega crédito para comprar carro, paga parcela com juros. Quer comprar a máquina de lavar, parcela no cartão, não deu para pagar. Então paga só o mínimo e deixa a dívida acumular. Então eles meteram os pés pelas mãos na parte de gestão financeira. E aí eu tinha duas escolhas. Ou eu repetia aquele padrão na minha vida, ou eu olhava aquilo, o sofrimento que era gerado, porque nunca me faltou nada, mas também não sobrou muita coisa. Quando eu estava na fase da escola, se eu quisesse sair no cinema, por exemplo, eu não tinha uma mesada para fazer isso. Eu tinha que pedir dinheiro e minha mãe falava, não tenho, não dá para você ir. Eu ia fazer o quê? Aí não tinha como. Daí eu pensei, poxa, eu não quero passar esse tipo de restrição no futuro. Como é que eu posso fazer para não passar esse tipo de restrição? Eu tenho que fazer diferente do que meus pais estão fazendo. Eu gosto muito de ler livros antigos. Há relativamente pouco tempo, acho que coisa de 1 ano, eu li Plutarco, que era um historiador grego que vivia em Roma. Ele tinha uma coleção, que infelizmente em português tem pouquíssimos livros,
que era o Vidas Comparadas, onde ele comparava sempre um grande grego e um grande romano. E tem, talvez no melhor desses, né, uma comparação entre a vida de Júlio César e Alexandre o Grande. E tem umas frases assim do Alexandre que são incríveis, né? O Alexandre, por exemplo, ele falou para os seus generais: não sabem que a melhor maneira de manter a vitória duradoura é não copiando os vencidos? Então, se você vê uma pessoa apanhando das finanças, não copie o padrão dessa pessoa. E a gente tem essa percepção de que se a família faz tudo direitinho, a criança vai fazer também. Concordo. Se faz tudo errado, a criança vai fazer também tudo errado. Até certo ponto. Porque se a gente fosse pensar assim, né? Uma criança que foi abusada, então ela vai, quando for adulto, vai abusar de outra pessoa. Se fosse assim, através, né, de juros, assim, de juros que eu digo não, mas de simplesmente progressão, então o mundo hoje estaria com todo mundo cheio de abusadores e abusados no final das contas. E tem muita gente, mas muito menos do que era para ter se fosse simplesmente repetição do padrão. Então o ponto é que aquilo que acontece com a sua família não é o seu destino. Você pode usar como aprendizado. Tem sempre aquela história da meu pai era alcoólatra e por isso eu sou alcoólatra, mas tem o mesmo cara que fala e por isso eu não bebo. Então é uma questão de escolha também. Lógico que o ponto de partida se altera e aí para algumas pessoas vai ser muito pior do que para outras. A trajetória de construção de patrimônio, enfim, de crescimento e evolução pessoal, mas dá para fugir dessa sina.